É assim que meu pai recebe informação todos os dias. Há 62 anos, sem recurso nenhum que permita ele adquirir aquela informação, gerar conhecimento e usar isso no seu dia a dia. Sem recurso nenhum de língua de sinais, de legenda. Isso se chama falta de acessibilidade. Contar minha história é contar a história dos meus pais. O meu pai, ele se mudou para Floripa pedindo carona. Quando chegou no Campeche, bairro aqui da cidade, ele morou por um tempo numa barraca. Ele era jovem, bonito, logo chamou a atenção das meninas. Minha mãe, então, um dia resolveu sentar do lado dele no ônibus. E ela pensou, como é que eu vou me comunicar? Ela pegou um papel, pegou uma caneta e escreveu. Qual é o seu nome? Ele pegou o papel, pegou a caneta, botou a caneta de lado e pá, quebrou ela. Como uma desculpa para não precisar dizer que não sabia ler. Assim como meu pai, 70% dos surdos no Brasil e no mundo, eles não conseguem fazer uma leitura fluente da língua do seu próprio país. Eles não são alfabetizados na língua do seu próprio país, muitas vezes. Porque a primeira língua deles é a língua de sinais. E sim, a língua de sinais ela é diferente em cada país. Aqui no Brasil, a gente tem a língua brasileira de sinais. Nos Estados Unidos, por exemplo, a gente tem a ASL, American Sign Language, ou língua de sinais americana. E em cada país a gente tem uma língua diferente. Bom, mas essa falta de uma língua, de uma comunicação oficial no início do relacionamento dos meus pais, não foi empecilho nenhum para eles hoje em terem 3 filhos e terem uma vida confortável. Não porque foi fácil, mas porque eles enfrentaram muito preconceito, eles passaram por cima disso e porque eles criaram suas próprias oportunidades. Quando eu era mais jovem, eu comecei a perceber que lá em casa a gente era bilíngue. Não sei se vocês sabem, mas poucas vezes as pessoas preparam um filho surdo que nasce numa família de ouvinte. Assim como ninguém prepara um filho ouvinte que tem pais surdos. E eu demorei para perceber isso. Então eu percebi que lá em casa a gente tinha, nós éramos bilíngues, e a gente se apropriava, a gente dividia a casa com uma pessoa que tinha uma língua diferente da nossa. Uma língua diferente e uma cultura diferente. Uma cultura super rica. Sim, a comunidade surda, ela tem uma cultura própria. Algumas pessoas não sabem, mas a língua de sinais ela não é só uma soletração de palavras. Ela é uma língua completa, como qualquer outra. É uma língua que se usa do espaço visual. É uma língua que se usa de gestos, de sinais, mas só gestos e sinais não é suficiente. Expressões corporais e faciais podem mudar completamente o sentido de uma frase. Bom, logo depois da minha adolescência, eu comecei a fazer faculdade. E eu me formei em administração na Universidade Federal de Santa Catarina. E logo no início do meu curso, assim, desde o início, eu sabia que eu não podia sair da faculdade sem saber inglês, sem dominar essa língua. Eu não podia ir para o mercado com isso. E foi aí que um professor meu me ajudou a conseguir uma bolsa de estudos no Canadá. Eu estava totalmente faceira, minha primeira viagem internacional. Chegando lá, minha primeira semana no Canadá, começou a bater um desespero. Eu estava num país onde eu não sabia o básico da língua. Eu deitei na cama, eu lembro que o apartamento estava vazio, eu olhei para o teto e eu comecei a refletir, a resgatar tudo que eu já tinha visto meu pai passar e tudo que já tinham me contado. Eu tinha mais 5 meses naquele lugar. Como é que eu ia me comunicar com as pessoas
como é que eu ia fazer amigos, como é que eu ia participar de eventos, de palestras, aproveitar toda aquela experiência. Então, naquele momento, no meu quarto, eu pensei, se meu pai passou por tudo isso, e essa pessoa extremamente alegre, realizada e cheia de amigos, o mínimo que eu podia fazer era aproveitar aquela experiência ao máximo. E foi isso que eu fiz, foi incrível. Depois eu voltei para o Brasil e eu continuei trabalhando, como eu já trabalhava antes, com empreendedorismo. Eu apoiava empreendedores, eu dava suporte para negócios. E eu via pessoas incríveis fazerem do seu projeto, do seu propósito de vida, um trabalho. E aquilo foi crescendo em mim e eu fui tendo uma vontade muito grande de trabalhar com educação. E foi aí que eu participei do Startup Weekend, lá em 2015, aqui em Floripa. E foi nesse momento que eu conheci uma equipe super motivada a resolver o problema de falta de acessibilidade dos surdos em alguns ambientes. Mas essa ideia de trabalhar com surdo não foi minha. Foi de uma pessoa que estava ali na minha equipe, ela trouxe essa ideia, botou isso, né, para a galera, e a gente tinha que escolher a equipe. E eu pensei, eu tenho tanta coisa para contribuir, eu convivo com isso, e eu nem pensei que eu podia usar todas as minhas experiências, né, o meu conhecimento e empreendedorismo para resolver esse problema. E naquele momento, tudo fez muito sentido para mim. E aí a gente começou a desenvolver o trabalho. A gente trabalhou durante um final de semana, que era aquele evento. E durante aquele evento, no final, a gente ganhou em primeiro lugar. Para mim, foi um empurrão para a vida empreendedora. Eu pensei, eu tenho a fórmula perfeita. Eu posso empreender na área de educação, que era o que eu queria. Posso empreender ajudando a comunidade surda. E eu tenho uma equipe motivada para isso. E foi naquele final de semana que nasceu o nosso projeto, que nasceu a Signa. Bom, para mim não foi muito difícil largar o meu emprego 2 meses depois. Estava realmente motivada e decidida por algum motivo. Vários motivos, né? E a gente começou, então, 2 meses, eu estava 100% no projeto, a gente começou a estudar e entender a fundo como é que a comunidade surda ela buscava conhecimento, buscava cursos. E a gente descobriu que eles tinham 4 opções. Primeira opção, pode ir atrás de livros, certo? Na verdade, não, né? Porque muitos deles não conseguem ter essa leitura. Segunda opção, ele pode ir atrás de um curso presencial. Mas os cursos presenciais, eles não têm acessibilidade em Libras. Não tem intérprete de Libras. E às vezes é o surdo quem tem que pagar por isso. Ou ele tem que fazer leitura labial. Já imaginou como é difícil fazer leitura labial em uma pessoa que usa barba e bigode? Uma pessoa que não gesticula muito a boca e a língua? Uma pessoa que dá aula de costas? Realmente é bem difícil. Bom, a outra opção, a terceira opção, era buscar trazer família e amigos para ajudar. Só que família e amiga, eles não são intérpretes. E muitas vezes eles têm um conhecimento muito limitado da Libras. E o que acontece é que o surdo, ele recebe aquela informação algumas vezes errada, ou pode receber informação também reduzida, por essa falta de prática e de conhecimento de interpretação. Então isso também não resolve 100%. A quarta opção que ele tem é ir no meio digital, buscar cursos online. Mas os cursos online, eles não têm interpretação de novo, eles não têm uma legenda, eles estão apenas vendo e olhando uma pessoa ali, falando e mexendo a boca. Bom, a educação, ela erra muito quando ela tenta ensinar as pessoas da mesma forma, sem perceber que cada um aprende de uma forma diferente. O surdo, quando ele tem acesso à educação, ele tem mais oportunidade para conseguir uma vaga de emprego. E isso impacta na sua renda familiar. Isso impacta também no seu poder de consumo. E a partir daí, começa a gerar uma avalanche de efeitos borboletas na evolução educacional da comunidade surda. Educação é o caminho para a evolução de qualquer comunidade. E por isso que a nossa missão é levar capacitação para surdos, é preparar o surdo para o mercado de trabalho e para as atividades que ele quer exercer, através de cursos online com legenda. A maioria
dos professores nossos que constroem os cursos, eles são surdos. Surdos que querem retribuir tudo isso. O que a gente faz é levar a oportunidade para o surdo escolher. É isso que eu quero estudar, é isso que eu quero trabalhar. A gente também ajuda muito, não sei se vocês já ouviram falar, mas existe um fenômeno na internet, existe um efeito que se chama Digital Divide, que é segregação, separação, entre aquelas pessoas que têm acesso à internet e aquelas pessoas que não têm acesso à internet. E um surdo, mesmo ele tendo acesso ao computador e à internet, isso não quer dizer que ele não é afetado pelo Digital Divide. Ele é sim, quando aquele conteúdo ele não está acessível para ele. Bom, depois de 2 anos trabalhando com isso, e a gente ajudando nessa diminuição do impacto Digital Divide, oferecendo, além de cursos, dicas também, como, por exemplo, dicas de FGTS, dicas de como sacar o FGTS, ensinando o que é um CEP, o que é um cartão de crédito, coisa que muito surdo não tem. Nós temos acesso a isso, nós conhecemos isso, porque a gente tem várias formas, eles não. Então a Signa faz isso também, leva informação, que eles não poderiam encontrar em nenhum outro lugar. Vocês sabiam que tem muito surdo? A grande maioria que não sabe nem o que é o TEDx? E esse está sendo o primeiro, não o primeiro, mas um dos poucos, raríssimos TEDx no mundo que é acessível em língua de sinais. Depois de 2 anos trabalhando com uma equipe incrível, acertando e errando muito e aprendendo com a comunidade surda, a gente hoje está impactando pessoas e vidas em 24 estados diferentes do Brasil. A gente ajuda a realizar sonhos, como, por exemplo, o sonho da Ana, que queria ser professora de língua de sinais americana, mas não podia antes. Como o sonho do Renato, que ele é surdo e é paraplégico também. E ele não tinha como aprender. E tudo isso só é possível pela equipe incrível que a gente tem, pelos parceiros e principalmente pela própria comunidade surda que nos apoia. Esse meu propósito de vida, ele brotou em mim, porque lá atrás, 2 seres humanos resolveram enfrentar as dificuldades que eles tinham em comunicação e me mostraram que não é preciso palavras para ensinar. É preciso ter uma comunicação adequada a quem recebe. E foi depois desses 2 anos de trabalho e muitos desafios que hoje eu percebo que eu estou replicando a história dos meus pais. Eu comecei meu relacionamento atual com uma pessoa que não fala a minha língua, um canadense, e eu estou trabalhando com a comunidade surda. Essa é a história dos meus pais. Essa é a minha história. Essa é a história de 360 milhões de surdos no mundo. Essa é a história de pessoas que estão aqui hoje e pode estar do seu lado. Muito obrigada.